Zéu. Zéu. Raios dominadores. Raios duplos para dominar todos vocês. Meu nome é Pisco. Sou o gato mais inteligente da internet. Gostoso, domioco, maravilhoso. Zéu, dominando todos vocês, dando um pouco da minha inteligência pra mamãe, quer dizer, pra vocês, e respondendo todas as dúvidas. Quando eu sei. Sintam-se dominados. Partiu comer meu café da manhã. Tchau. E aí, gente, tudo bem? Pisco, você não fez a transfusão de inteligência, Prisco. Prisco, tô maluca já. Você não fez. Transfusão de inteligência instantânea para vocês, humanos. De nada. Agora sim. Agora todo mundo tá inteligente, né? Porque Pisco já passou um pouco da inteligência. Porque você é muito generoso, Pisco. Muito obrigado. Muito obrigada mesmo, Pisco. Ninguém agradece, tem que agradecer a Pisquinha, né? E aí, gente, estão morrendo de dor de cabeça, gente. Tô morrendo de dor de cabeça, porque vai ter que carregar tudo. Vocês já viram que tá um caos aqui, né? Quer dizer, tá um caos organizado. É isso aí. É isso aí. Então, vamos lá. Esta é nossa aula que você fala, me chama, e eu clico em você, você entra e tira a sua dúvida. Olha que bacana. Legal isso, né? Ai. Vamos lá. Ai, barulho não, por favor, minha cabeça. Deixa eu apoiar aqui no meu sofá, que daqui a pouco estará coberto de lona, né? Tô esticando aqui minhas patas. Vamos lá. E aí, Anjo Sal sempre observando. Anjo Sal é meu fiscal. Né, Angitos? Vamos lá. Tá no horário. Ai, minha cabeça. Por favor. Produção, remédio. Vamos lá, gente. Ó, como é que vocês foram de ano? Tudo bem? Que a gente passou assim, desse jeito, sabe? Super interessante. Comemos bem, tá? Passamos bem por isso, né? Obrigado. E aí, olha só. Vou começar, enquanto vocês não digitam aqui, me chama, tá? O negócio é o seguinte. Tem uma parada que é tão importante que eu postei hoje. Vocês viram já? Sobre o forno. O forno é uma coisa que todo mundo que quer fazer pão em casa tem que ter, né? Forno. Não dá pra fazer pão sem forno. Realmente eu não tenho como inventar. Assim dá pra fazer, mas são outros pães. Acho que até lá no meu YouTube tem um pão de frigideira, né? Mas assim, aquele pão de frigideira não é o pão que você quer comer todo dia, certo? Vamos dizer que seria um pão para uma transição, para uma obra, né? Ah, fiquei hospedada 4 dias numa cabana e só tinha um cooktop. Nossa, que bom. Você já sabe fazer seu pão. Tá lá aquele pão de frigideira. Mas, olha só, parece tipo um pão árabe, mas não é um pão árabe. Então, olha só, o negócio é o seguinte. Falando de forno, tá? Antes de vocês escreverem, me chama. Para você tirar a sua dúvida, digita me chama, que eu clico em você e chamo você, tá? Não fica escrevendo um testamento aí, porque não tem graça. Você tem que entrar, mostrar sua cara pro mundo, entendeu? É pra mim, principalmente. E aí é isso. Aí o que acontece? Deixa eu falar do forno. Gente, eu não conheço vocês todos, concordam? Não conheço. Conheço alguns, né? Conheço muitos alunos. Nem os alunos todos eu conheço, certo? Então, assim, não é assim, tipo, Nanda, você só vai dizer o forno se eu pagar sua consultoria, sua mentoria, sua assessoria. Não, não é isso. Eu preciso te conhecer. É lógico que quem paga, eu vou conhecer a pessoa, né? Inclusive é isso. Mas olha só, como é que eu vou pegar e te indicar um forno se eu não sei onde você mora, se eu não sei a elétrica da sua casa, o que você quer fazer? Nanda, mas eu quero um forno
só pra minha casa, só pra mim. Cara, você não tem forno em casa? Usa o que tu tem aí em casa. De verdade, usa. Porque assim, se você tá na casinha de sapê, tipo, né? Na chuva, não sei o quê, na casinha de sapê, não tem musiquinha? Então, na casinha de sapê não deve ter forno. Acredito eu que não tenha forno. Então, em não tendo forno, aí essa pergunta é bem cabível. Mas todo mundo tem forno, né? Ah, não, gente, vamos fazer de conta que todo mundo tem forno, tá? No nosso fantástico mundo, onde todos temos forno, você não precisa me perguntar qual forno que você tem que comprar. Você usa o seu forno, você compra um termômetro, que é muito mais barato, de forno, e aí você testa aquele forno e você chega a conclusões. Você chega à conclusão se ele é legal, se ele é seu amigo, se está funcionando, se a temperatura está mentirosa e várias outras coisas, certo? Tanto gosto de forno que eu tenho um módulo no Panifix de domine seu forno, porque eu acho forno essencial, certo? Porque nada mais vexaminoso para uma pessoa que é profissional ou para uma outra pessoa que cozinha tudo em casa, de que não conhecer seu forno, gente. É que nem tu, depois de 20 anos, não conhece a droga do marido, né? A droga do marido, né? Pois é, não conhece, né? Não tem aquele povo que tá há 20 anos e fala: você sempre vai se surpreender. Gente, que me surpreenda positivamente e não negativamente, certo? Forno é tipo marido, né? É isso. Forno é tipo marido. Conheça. Tem um fiapo de alguma coisa aqui na minha cara, tá? Então é isso, entendeu? Forno é igual marido. Imagina só, se a pessoa me manda assim um recado e fala: Nanda, por favor, quero casar. Me indique um marido. Sabe que forno é meio isso? De verdade, forno é meio isso. Então é assim, não acha que é doideira da minha cabeça. É verdade, você tem que conhecer a pessoa, entendeu? Tem que conhecer a realidade, o bolso da pessoa, né? É indiscreto? Desculpa, gente, mas é. Imagina se eu pego e falo assim: compra forno blá blá blá. E forno blá 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 é muito caro para você. E aí eu coloco, é como se eu colocasse na sua cabeça que você precisa do forno blá blá blá. Pra que eu vou fazer isso? Vocês entendem? É muito sério. Eu não posso fazer isso. Isso não é legal, isso é uma coisa que eu não acredito, tá? Eu prefiro muito mais você dominar seu forno, tirar o máximo de proveito dele, sabe? Se queimar as coisas, deixar branquelo, fazer de tudo até você se convencer que ou aquilo serve e você não sabia, que você vai desenvolver mecanismos, e é isso. Agora sim, tem lixo no mercado? Tem, gente, sempre tem coisa ruim. Agora, não são 100% das pessoas têm coisa ruim? Não tem, gente. Pelo amor de Jesus, não tem, tá? Então, para com esse negócio de que meu forno é ruim, meu forno não sei o quê. Cara, compra o termômetrozinho. E outra coisa, é muito mais... Gente, tem um fiapo de alguma coisa. Ah, já tirei o fiapo. Tem muito mais eficiente você comprar o termômetro, porque... Na pior das hipóteses, se teu forno for mesmo um lixo, um cacareco, que você vai jogar fora, ou que você vai, sei lá, não sei, vai fazer alguma coisa que é bom, nem dá pra alguém, né? Só se odiar a pessoa. Você vai usar para o próximo forno o termômetro. Não é uma coisa que é em vão, tá? Pensa nisso. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu queria que você me indicasse um forno e você não me indicou, você me indicou um termômetro. Criatura, te indiquei uma parada que não custa nem R$50, que você vai usar depois. Você vai usar para todo sempre, em todos os fornos. Eu carrego na minha bolsa. Se eu vou para algum lugar, eu levo termômetro. Então é isso, tá? Então vamos lá. Bom dia, Nanda. Bom dia, todo mundo. Cadê? Eu tô procurando aqui uma pessoa que fale, me chama para entrar, porque vocês são muito afogadinhos, né? Taranana. Cláudia Leone Pedro. Você quer entrar, Cláudia? Fala, me chama que eu tiro a sua dúvida. Certo? Só falar me chama. Tem que digitar me chama, tá? E aí você voltou? Ah, nossa. Vem aqui, vem dominar o mundo. Vem aqui.
Tô esperando aqui o me chama de vocês. Gente, hoje aconteceu uma parada muito, muito improvável. Vou contar, Pisco. O Pisco nunca caiu da mesa. Bom, pelo menos não comigo olhando. Ah, sim, Pisquinho, vou contar. Não adianta, eu vou contar. Aí ele tava fazendo charme, né? Gente, ele fez charme e o rolo da mesa caiu. Caiu, tadinho. Perdeu o senso, ele tava fazendo muito charminho. Tananana. Gente, meu microfone. Vamos lá, para, Pisco. Gente, o Pisco é muito bonzinho, não faz nada. Só ataca a Titia. Cadê aqui? Nana, cadê? Tô esperando aqui o me chama, gente. Nada, tô namorando o Laíra, eu gosto. Gosto muito. Meio assassino, mas gosto. Eu acho, ele é meio assassino. Eu tenho o Laíra, ele é meio assassino. O novo, né? Sei lá. Para, Pisco. Que coisa. Bom dia a todo mundo. Deixa eu ver aqui o me chama. Gisele Barbosa Lima, me chama. Tô clicando em você. Vou clicar na Cláudia, porque ela tinha perguntado. Tá? Cliquei em você. E aí depois vai você, tá? A bonitinha aqui, Gislene. Ali, Gisele. Oi, Cláudia, tudo bem? Bom dia, Nanda. Bom Tudo bem e dia. você? Tudo. Me fala de onde é que você é e fala a sua dúvida. Que bom que você entrou. Obrigada. Feliz ano novo, tá? Antes de Para mais você nada. também. Obrigada. Nanda, eu sou de Limeira, São Paulo. Eu já conversei com você logo no comecinho do curso que eu fiz, que eu iniciei em setembro. Aham. Eu, a minha dúvida é o seguinte. Eu tento até não escrever muito, tentar caminhar pelas minhas próprias pernas, né? Eu tô no grupo, eu tô no curso, como eu falei. Só que assim, eu procuro muita coisa também na internet para eu poder. Eu não gosto de ficar ocupando as pessoas, sabe? Mas uma dúvida eu fico e agora que eu tô de férias, eu falei, deixa eu tentar falar com a Nanda. É o seguinte, eu ganhei há uns tempinho atrás algumas farinhas molizana, tá? Que é de sêmola tal. E eu tentei usar ontem, mas eu notei que o pão fica muito pesado. E como eu já tentei ler muito sobre esse assunto, mas eu ainda tenho dúvida. Eu queria uma orientação sua, se você puder me ajudar. É nesse sentido, sabe? Eu Qual que achei que você ele ficou usou? muito pesado. Oi? Qual que você usou? É sêmola rimacerata, é isso? Rimancinata? Mas você usou quem? E A rimacerata. integral? Isso, a integral. Pois é tipo, tem o mesmo comportamento que farinha integral praticamente. Se você botar Ah, muito, a textura fica diferente. Se você ah, compara com um pão branco, tá? Esse é o lance. ah, Tudo é a comparação. Porque assim, entendi. você pode fazer um pão 100% sêmola. Fica gostoso, maravilhoso. Sem ser integral. Pode fazer com a integral? Ah, Também pode. O negócio é você comparar a textura. Se eu comparo sêmola normal com farinha de trigo branca, os dois são sei. leves. Inclusive, eu prefiro a sêmola. Por quê? Porque o miolo é mais gostoso, porque a casca é mais fininha. E por aí vai. E é uma farinha de mais fácil digestão para mim, tá? Não é para o universo. Sim, Então, assim, mas a integral já usei. E aí ela fica mais pesada se você compara com um 100% branco ou um 100% sêmola normal, fica sim. ligeiramente. Não pode deixar de fermentar, não pode virar um bloco, certo? Ah, tá. Então, o Tá. que que Eu acontece? notei que ele demorou mais. Não Demora. sei. O quê? A demora para Ah, quê? Para você misturar ou para fermentar? não, para fermentar eu achei. Mas você estava nas mesmas temperaturas? A minha geladeira ela tava mais gelada, sabe? Até falei pro meu marido, baixa isso. Mas eu achei que deve ter sido na geladeira que me causou um Porque pouquinho de problema.
Então, é isso que você sempre tem que ver. Se você está lá É, no treinamento, você sempre tem que fazer sim, uso daquela fichinha do pão. Aquela sim, ficha do sim. pão, ela te ajuda muito, porque ela faz Ah, com que sim, você tenha consciência de todos os seus passos. E aí você consegue, com facilidade, ver aonde você está meio que saindo do caminho. Aos poucos sim. aquilo entra na sua cabeça, né? É tipo lavagem cerebral mesmo. Aos poucos entra na cabeça, e aí você tem uma hora que você não precisa mais dela. Mas é bom, por quê? Quando eu pego e falo assim para vocês, será que não foi a temperatura? É porque é como se aquela ficha tivesse aqui, sabe? Tipo chip implantado. É tipo isso. Tipo chip. Com É, não sei se você vê certeza, eu novela. acredito. É, não dá Não tempo. tinha, não tinha o garoto do chip? Vocês lembram do garoto do Ah, chip? Era o sim. Bruno Galhaço. Então, ele que ele cismava que tinha um chip aqui nele. Então, pois é, aquela ficha é tipo chip, né? Ela fica, pô, me dá um copo d'água, por gentileza, muito obrigada. Entendeu? Então, assim, o que que acontece? Precisa ter essa consciência da temperatura e quando você variar a farinha, sempre comparar com alguma coisa parecida. Então, estou com sêmola integral, vou comparar com farinha de trigo integral. É só comparar para ter um parâmetro, certo? É porque ela é mais fina, não é? A semula é mais fina, Ela né? é mais fininha, ela é mais elástica. Eu gosto muito dessa E farinha, tá? Mas nem todos apreciam. Então é aquela coisa, você usou 100% dela para o pão? não, não, eu usei 30%. Então, aí você tem que fazer o exercício de comparar com 30% integral de trigo. Sim, Do trigo normal, não do trigo durum, que é a sêmola, tá? Então você certo, certo. pega e faz um outro para ser seu controle. E sobe essa Tá, temperatura para não deixar muito no gelado. Tá bom? tá bom. Tá bom, muito obrigada, viu? Deu para Olha, clarear? eu tenho Mas você pode eu perguntar devo, sempre no suporte, viu? eu fico com receio. Falo assim, ah, vou ficar perturbando o pessoal, tem tantas perguntas aí, então eu tento ir sozinha, sabe? Mas assim, hoje eu Mas tava de férias agora, né? Falei, ah, eu vou encher a Nanda. Coitada de você, com dor de cabeça, né? É ruim, né? não, Logo é porque é cedo. muita coisa para embrulhar. Aí não tem jeito. O Rodrigo já falou, mas a gente já embrulhou tudo. Eu falei, ai, mas ainda não carregou. Tem que carregar. Aí ele falou que eu não vou carregar, mas eu vou viver o momento da reclamação, do carregar. Eu vou carregar sim. Eu vou carregar também. Afinal de contas, Mas vai ninguém dar vai tudo carregar tudo certo, para mim, né? Ah, vai. Mas olha, pode com perguntar, certeza. sabe por quê? Porque em sendo uma coisa de interesse seu e dos outros, é válido. Tanto lá na comunidade, vocês discutem, mas lá na plataforma, lá dentro, principalmente no Certo. módulo de farinhas, você pode perguntar, Tá, entendeu? tudo bem. Porque é uma coisa assim, Agradeço. é uma coisa que para vocês ajuda e para a gente também. Porque às vezes uma outra pessoa lê a sua dúvida respondida e aí ela fala, ah, entendeu? Serve para o outro Sei. também. Então nunca Que fica bom. nem com medo, com receio, com vergonha, porque é para perguntar mesmo. Tá bom? Tá bom. Ah, eu só queria falar, quando eu entrei, eu não me lembro, logo no começo, como eu falei para você que eu ia conseguir minha KitchenAid. Ganhei de Natal minha KitchenAid. Olha aí. Todo mundo para fazer o panetone. Nossa, foi uma alegria em família, Nanda. E vou te Muito falar. agradável, foi muito bom. Não é? É muito louco, né? As pessoas falarem assim, nossa, a pessoa ficou feliz com uma batedeira. É, gente, fica. As pessoas não acreditam, A né? família Tá vendo? gostou, a família vibrou. Pois é. É porque é igual brinquedo, gente. Eu ficava muito feliz quando eu dava o brinquedo para minha filha. Com As pessoas certeza. ficam. Gente, não é? Só quem vive sabe. Sim, Obrigada, viu, sim. Claudinha? Obrigada, Faça viu? essas Um grande testes aí. abraço e boa mudança e um 2021 joia para vocês. Tchau. Obrigada. Viu, gente? Comparem as farinhas. Vou tomar um remedinho. Comparem as farinhas, viu? E aí? Gostei muito. Sabia que eu já usei essa sêmola também? É a sêmola que tem aqui. Ai, eu não posso tomar água assim que me enjoa. As pessoas vão falar assim, gente, Fernanda hoje tá.
Você não tinha contado isso pra vocês, não? Gente, eu sou aquela pessoa que você nunca vai ver virando um copo de 1 litro de água. Você não vai ver isso. Sabe por quê? Porque eu enjoo se eu tomar muita quantidade de água. Muita quantidade de líquido de uma vez só. Sempre enjoei. Nanda, parece meu médico. Quando eu quero perguntar pra ele uma coisa, eu fico segura e ele diz, de dizer tudo, ele adivinha o resto de para integrar. Vamos lá. Tinha a Gislene. Gislene, posso clicar em você? Deixa eu ver aqui. Gislene, tô quase sem bateria? Vamos ver, Gislene. Vai até onde der. Esperando a Gislene entrar. Poxa, será que a Gislene não vai ter bateria? Gislene, seu nome agora é famoso, você sabia? Que tem aquela moça que faz comédia, adoro ver. Ai, mas acho que a GK chama Gislene. Gente, eu confundo o nome de todo mundo, que vergonha. É mole? Essa hora da manhã? Como assim, moço? Me liga não. Vamos lá. Não tá entrando, Gi. Acho que a Gi não conseguiu. Não conseguiu. Você também enjoa, Kátia? Nossa, eu enjoo demais. Eu tenho que tomar aos poucos. Não, e quer ver uma coisa? Se eu tô fazendo exercício físico, não serve tomar água. Eu sinto como se tivesse na minha barriga, assim, tô até passando a mão na barriga. Eu sinto assim, um barulho assim, dentro da minha barriga. É horrível. Eu não gosto. Não gosto. Tipo, quando eu olho aquelas pessoas, né, tomando água enquanto fazem exercício, eu falo, Senhor, como que essa pessoa consegue? Não consigo. Tá? Tô vendo aqui se outra pessoa escreve me chama para chamar e tirar a dúvida. Farinha Primor, eu fiz alguns pães e não gostei. Uso só a rosa. Eu adoro a rosa branca, gente. Não ganho nada por isso. Ornella, vou te chamar, Ornella. Deixa eu ver se tem alguma pessoa que falou me chama antes, tá? Deixa eu só olhar aqui. Não tem. Deixa eu chamar então a Ornella. Ornella. Cadê? Perdi, meu Deus. Ornella. Tanana. Bonito o seu óculos, Ornella. Bom, óculos na foto, né? Aí a pessoa entra assim. Bom dia, Olá, tudo bom bem, Ornella? dia. Como é que você Tudo bom? está? Tudo bem. E ano novo seu, foi tudo bem? Tudo bem. Me fala onde é que você mora e a sua dúvida. Eu estou no Rio de Janeiro, na Ilha do Governador. É quente aí, minha avó morava aí. É, bem quente. Eu tenho muitos amigos aí também, porque eu estudei na UFRJ. Aí, Então você conhece aí a bem o gente. Rio. Não, tinha que fazer trabalho aí, tudo. Conheço muito o canto da ilha. Ribeira, É isso. Bananal. Tem um Então você restaurante de comida conhece a ilha. paraense. Tem um restaurante de comida paraense na Ribeira. Ainda existe esse restaurante? Fechou. Ai, gente. Fechou. Eu adorava. Eu ia Era quase todo garota do final. Pará. Eu gostava daquele arroz com jambu. Adorava. Muito bom. Tá vendo como é que eu conheço? Aquilo É lá é verdade. raiz. Aquilo é ilha raiz. Me fala, qual é a sua dúvida? Então, eu sou novata no Levan, estou apanhando um pouco, mas o que eu mais estou apanhando é o forno. O meu forno é um forno industrial. Eu sou um pouquinho padeira, eu tenho o curso do Senac, só que eu nunca tive contato com Levan e está sendo a primeira vez. Eu já fiz 2 ou 3 pães com Levan e eu te falo que não cresceram muito como eu esperava. E eu acho que o problema é o meu forno, até porque eu tenho turbo e eu tenho colocado o Levan no turbo. Eu devo colocar o Levan no turbo? Como assim? Você diz o pão, né? O pão. Menina, não importa o forno. Você viu o post de hoje? Não, ainda não vi, porque quando eu entrei no Instagram, você estava ao vivo e automaticamente eu cliquei. Que bom. Olha só, não importa o forno que você tem que dominar o seu forno, sendo ele profissional ou caseiro, certo?
O pão vai sair. Como que ele vai sair é um processo, né? Agora, assim, Não. antes do pão, tem todo um mecanismo. O seu fermento está ok? Tá, O seu fermento está crescendo num tempo tá. razoável? Você tem um processo para fazer esse pão? Ou você está Então, eu fazendo tô esse pão seguindo todo assim? o seu processo. Entendeu? Eu estou seguindo todo o seu processo. Estou olhando muita coisa no Instagram, vendo outras pessoas também, mas eu acho que o processo em si não está sendo o problema, porque ele está crescendo. O problema, na realidade, é na hora que eu estou assando. Eu acho que pelo usar o turbo, que né, é a ventoinha, eu acho que ele está assando muito rápido. E aí eu não Ué, estou sabendo. Hã? tá, você acha que ele está assando muito. Você então acha que você está falando que ele não tem salto no forno. Exato. Ele não cresce no forno. O pão Isso. não cresce no forno por alguns motivos, inclusive fermentação. Você pode estar botando esse pão passado. Entendi. Esse pão pode ter passado. Esse pão pode estar entrando numa temperatura alta para o ponto que ele está. Entendeu? Isso é uma outra dúvida que eu tenho, que é a temperatura. A tempe... Tudo é, ó aqui, ó, tempo e temperatura. Tudo é. Entendeu? Então, assim, tanto é que eu mandei escrever aqui, porque era para não esquecer mesmo. Para não esquecer. Porque é verdade. Porque as pessoas podem falar assim, ah, maluca, ela fala, mas não é isso. É porque ela não quer falar para mim. Não é. A temperatura é uma coisa muito particular de cada pão, cada forno e cada ponto. É lógico que quando a gente está ensinando, a gente fala um processo e fala algumas temperaturas, certo? Só que o negócio é o seguinte, às vezes, o 220, 210, 180 no seu forno é diferente do meu. Então, Entendi. vocês ainda têm que viver essa entrega de temperatura dentro do forno. Um forno com convecção, com vento, ele entrega a temperatura de uma outra maneira. Um forno de lastro entrega de outra maneira. Um forno em casa entrega de outra maneira. Então, tudo isso a pessoa é capaz de administrar. A mesma pessoa, ela com o mesmo, como é que chama, protocolo, ela consegue fazer em qualquer forno. Então, assim, quando eu falo assim, ah, o meu aluno faz em qualquer forno, é por quê? Porque eu desenvolvi uma maneira dele dominar qualquer forno. Porque foi o que eu fiz. Então, assim, já é 1, 2, 3, 4. Cara, eu já tenho 4. Ah, acabei com um que queimou, aí eu comprei outro. Mas antes desse tinha o outro. Então, de forno doméstico já passaram 3 aqui em casa. Mas tinha o outro também da casa da minha mãe. Então, tá. Forno profissional já foram 2 tipos também. Mas antes deles, eu já mexi nos outros 3. Então, tem bastante forno aí. E todos os fornos tem que sair o resultado. Então, Entendi. hoje, o problema que você tem é o quê? Dominar o seu forno. Não é o pão com levain, é dominar o seu forno. Você Entendi. precisa entender como que você vai trabalhar a temperatura neste pão que você está colocando. Partindo do pressuposto que ele está no ponto correto de fermentação. Porque quando o pão não está no ponto certo, cara, você pode estar com o forno dominado, que ele não vai saltar no forno. Ele precisa ter força lá no forno para dar aquele último suspiro. Suspiro. Se ele não tiver, ele não vai crescer. Também tem uma coisa, se você tiver com uma temperatura muito alta, ele até pode ter força, mas aí ele vai ficar assim, ó, tipo um baiacu. Até por quê? Porque ele vai selar, ele vai tostar. Não é tostar de ficar queimado ou marrom logo. Ele vai selar mesmo, ele vai formar uma casca e mesmo que ele tenha força, ele não rasga a pestana e cresce. É Aí ele isso que está fica, acontecendo. então, ó, pão baiacu, entendeu? Pão baiacu, tá alta a temperatura para ele, entendeu? Entendi. Porque o forno é que é aquela coisa. Eu tinha um amigo que falava pra gente que o pão pune, e é verdade. A gente não entende. Ele pune. Tudo que a gente faz errado, ele pune a gente. É verdade. Tanto o Marcos, quando ele falou isso pra mim, ele já não fazia mais pão, mas ele era um gênio. Então eu falava assim, nossa, falou tudo, amigo. Aí ele falou, o pão pune a gente. A gente tem que olhar, todos os erros estão lá.
Só que decifrar é outros É, 500. é Então, verdade. quando eu estou te falando assim, a temperatura está alta, você terá um pão baiacu. Que já fiz muito. Em muitos fornos. E depois de 3 anos e mais de 4.000 alunos, você sabe o que vocês erram. Com E aí certeza. vocês falam, mas eu tô com a temperatura certa. Não tá. Então tem que ajustar a temperatura do seu forno para o ponto do seu pão. Tá, Para não selar ele e ele conseguir ter força para rasgar a pestana e dar o salto, em vez de ficar estufado. tá, Certo? tá legal. Muito Ajusta a obrigada. temperatura do seu forno. Tá legal. Porque, assim, independente de ser forno, turbo, industrial, o pão sai. Entendi. Acredita. Ele Tá bom, sai. Você tá que bom. tem que ter agora o mecanismo da temperatura. Dá uma baixada aí, com esse mesmo ponto, e vê se você vai conseguir o resultado melhor. Acredito que vai. Tá legal. Tá bom? Tá bom, obrigada. Bom Muito dia. boa a sua dúvida, Ornella. Obrigada. Bom dia para você. Bom Tchau, tchau. dia. Tchau. Poxa, o restaurante acabou e eu queria que o Rodrigo conhecesse esse restaurante. Vou ter que falar para ele agora. Ah, que chato, vamos ter que ir lá para Belém do Pará comer. Agora não. Agora não, porque eu tenho medo de avião agora. Não. Apanhando aqui de Britânia. Antes de colocar. Desceu para 170 e nunca mais subiu. Ai, caraca. Olha só, se nunca mais subiu, cuidado se ele nunca mais subiu mesmo. Sabe por quê? Porque o meu estragou assim. O Britânia, ele tem uma fragilidade na solda da resistência. E se soltar, ele fica com menos resistências ativas. E aí ele esquenta menos. Então, eu dei o meu Britânia, porque assim, ele estragou no meio da pandemia, tá? E não tinha como consertar, gente. Não tinha. Era mais fácil comprar um outro forno. E aí, quem levou esse forno, acho que foi a Vanderleia. A Vanderleia falou, tô fazendo bolo que é uma maravilha. Eu falei, lógico, né, meu bem? Bolo você usa 180. O pão eu preciso de mais, não consigo. Aí ela falou, ah, é verdade. A Vanderleia não fica tentando fazer pão em casa. A Vanderleia come pão aqui e leva pão pronto daqui, tá? Verdade. Então, o que acontece? O forno, ele queimou uma das resistências, né? Queimou não, dissoldou, segundo o seu Rodrigo, né? Seu Rodrigo, entendido de formas e resistências. E aí, seu Rodrigo falou que ele teria que ter não sei o que lá para soldar, e nananã. E assim, seu Rodrigo não estava afim de fazer o serviço. Aí, seu Rodrigo falou que era melhor comprar um forno. Aí, Fernanda comprou, entendeu? Comprou junto com o seu Rodrigo, lógico. Então, o negócio é o seguinte, vê aí se a sua resistência está funcionando, porque é um grande indício quando o Britânia ou qualquer forno de resistência assim menor começa a cair a temperatura e não sobe nunca mais, tá? Ah, não, novíssimo usando pela segunda vez? Não, tudo bem, mas o problema pode vir de fábrica também. É fragilidade na solda, tá? Santo Fermento, vou te chamar. Mas antes temos Sabor da Sandra. Sabor da Sandra. Transmitindo com o Sabor da Sandra. Esperando o sabor. Oi, Sandra, tudo bem? Tudo bem, e você? Como é Tudo que você bem. está? Bom dia. Como é que Fala. foi bom dia? Como é que foi de ano novo, de mudança? Tá tudo bem? Ainda não mudamos, mas vamos mudar. Acho que amanhã. Nanda, Pode olha deixar que vocês vão só, saber. Me conta a sua dúvida, Sandra. a minha dúvida é exatamente, quer dizer, é parecida com a da menina que falou com você anteriormente. Eu acabei de tirar meu pão do forno, Ah, olha, mas ele não abriu a pestana. abriu, só não levantou totalmente. Só Mas não ele abriu. levantou. Pois é, aí eu fiquei na dúvida, será que é isso mesmo? Olha só, você já está no caminho. O que você precisa ajustar aí
é apenas corte e modelagem, provavelmente, tá? Porque olha só. Corte modelagem. Não, ó, você pode melhorar sua modelagem, mas talvez o seu ponto de fermentação possa melhorar também. Porque você vê que ele desenvolveu, certo? Aham. Ele deu desen- salto de forno. Ele saltou, assim. Ele deu salto. Eu tô vendo que você tá fazendo os desenhinhos aí do lado, né? É, Assim, é. foca primeiro no principal. Foca, Uhum, faz primeiro simples. Por que que eu tô te falando isso? Ah, e o desenhinho me atrapalha? Atrapalha. Não quer dizer que o entendi. desenhinho vai deixar o pão de vocês feio, tá, gente? Só que o desenhinho deixa para quando você já tiver com mais habilidade. Corta e bota no forno. Faz o corte simples e bota no forno, tá? Por quê? Porque quando a gente faz o desenho, a gente fica mais tempo mexendo no troço, né? Antes de botar no forno. Ah, Então, pega, faz o corte, bota lá no forno e vida que segue. E aí, assim, se você está ajustando a temperatura no seu forno, se não está muito alta, então você sabe que o quê? Você pode ajustar o ponto de fermentação. Você está lá no curso? Não, não estou. Eu, por enquanto, estou Senão, juntando dinheiro para o curso. senão eu ia mandar você mandar a sua ficha do pão lá no suporte. Eu ia falar assim, me manda a sua ficha do pão lá no suporte, que é para eu ver a tua temperatura. Mas olha só, presta atenção no seu ponto de fermentação nesse pão antes dele entrar no forno. E também presta atenção na sua temperatura de forno. Aí o que que você pode fazer? É um exemplo, tá? Que eu vou falar agora. Não é uma regra. Faz de conta que você tá com uma temperatura de 215, 220 para esse pão. Bota 210 para ver se melhora. Ou, se você está nos 210, bota 220 e vê o que acontece. Mas tem que ser o mesmo pão. Não adianta você falar assim para mim, ah, eu fiz isso, mas eu mudei a farinha, mudei a hidratação, mudei não sei o quê. Pô, aí não serve mais. Faz isso que eu tô te falando, se você anota tudo, tudinho, do mesmo jeitinho que você fez esse pão, começa a testar a temperatura lá dentro do seu forno. Que aí você vai ver, abrindo mais ou menos. Com o tempo você... Quantos pães você já fez? Você sabe? Nossa, já fiz muitos. Esse aqui foi o primeiro. Desse rústico foi o primeiro. Tá muito bom, então, Foi o né? primeiro. Tá muito bom. Ah, tá muito bom, pô. Assim, muitos. Aí eu tô esperando ela me falar. Aí eu falei assim, não, não é muitos. Aí, é o primeiro. Gente, O rústico é o primeiro. Os outros todos eu já fiz. então tem O futuro, né? provençal, todos eles eu já fiz. E o pessoal está amando, né? Olha aí. E eu estou me equipando. Comprei um fogão novo. Já comprei um fogão novo com forno bom. Mas eu ainda não consegui acertar, porque o que ele marca no negocinho dele ali não é a mesma temperatura que marca o termômetro. Eu assei esse pão em 220. E ali em cima estava marcando 250, mas não, o termômetro estava em 220. Não é uma coisa mentirosa? É, muito, muito. Aí se você bota... Aí por isso que a pessoa roda o botão, aí ela bota 220 do botão, não vai fazer pão nunca. Nunca, nunca. Porque... Ele estava ali marcando 250. Eu falei, como assim? Como assim? Tá vendo? É mentira. Não é tudo, não é todo mundo, não é todo forno que é sempre mentira, mas a grande maioria é mentiroso. Aquele botãozinho é assim, a enganação do mundo. A melhor coisa é realmente vocês terem o termômetrozinho e irem fazendo os testes. Agora, viu? Tem futuro. Tem futuro. Você já viu? É o primeiro pão, então relaxa que vai. Tá? Tá no caminho. Tá bom? Tá bom, Nanda, muito obrigada. Nada, Você tirou minha dúvida. E eu vou fazer, hoje eu vou fazer outro e vou testar a temperatura. Testa Vou fazer um pouco menos para ver se. E fazer só um corte também. Vou fazer outro. Porque assim, os desenhinhos é legal, mas depois. Porque você perde a cabeça para fazer as outras coisas. Aí você fica preocupada com o desenhinho, aí a massa agarra. Para quê? Faz um negócio simples e bem feito. Certo?
Ah, uma coisa que eu queria te perguntar. Eu botei na cestinha de Vime, porque eu não tenho ainda o Baneton, mas eu tenho uma cestinha de Vime maravilhosa que deixa ele assim bonitinho. E coloquei no saco plástico, só que eu achei que criou uma crostazinha na massa, Você botou pano? sabe? Ficou a massa. Botei pano. Você fechou Botei esse o saco? pano. Ah, não fechei. Gente, Não fechei. vocês são terríveis. Eu vou ter que. E olha só, e eu outro dia eu postei o negócio da foto do pão no saco. Aí o Rodrigo falou assim: Nossa, que legal. Eu falei: Pois é, mas faltou, devia ter botado ele fechado. Porque Eu vi essa. aí o Rodrigo falou assim pra mim: Ah, mas precisa? Eu falei: Precisa. Pra eles precisa. Aí ele falou: Não acredito. Eu falei: Olha aí, precisa. É, Vou ter que fazer a foto precisa. com o troço fechado, com uma seta mandando vocês fecharem o saco. Porque às vezes É acontece verdade. da sua geladeira realmente está com muita força, né? Às vezes se você botar um legume lá, Tá, até resseca. tá. Ela tá assim, ela é ótima. E onde eu ponho os pães, ela fica a 7 graus. Pois é, então Eu já medi com você vai ter que regular isso tudo. e assim, o saco ajuda a proteger muito. Então, se Uhum. você fechar o saco, dá uma torcida, né? Prende com araminho, com pregador, dá seu jeitinho de prender, porque às vezes a gente enfia só no saco, mas o saco fica morto. Então, o que acontece? Aí dobra assim e bota lá, né? Também já era tarde, quase meia-noite. Então, esse Tá? Então, foi. Tá cuida bom, disso para não Nando. entrar, cuida para não entrar eu não sei o que que é, né? Tipo um ar-condicionado da geladeira, né? Um negócio que chupa É, é, e deixa as é, coisas é, ressecadas. Fica parecendo uma verdade. nata, né? Uma coisa dura. Exatamente. Estou parecendo uma nata. Faz isso Uhum. então, tá bom? Tá bom, Nando. Ó, muito obrigada, viu? Obrigada. Bom Obrigada dia para mesmo. você. Eu estou me organizando para entrar no Panefix. Me organizando. Se organize sim, tá bom? Tá bom? Beijão para Obrigada, você. viu? Um beijo. Tchau, Beijo tchau. enorme. Tchau, tchau. Viu, gente? Gente, eu fiz isso. Eu juro que eu botei uma foto com o saco e o Rodrigo falou: precisa. Não, não, não. Quando vier com o Pará, quero te ver. Nossa, olha aí, gente. Tem gente do Pará me vendo. Acho incrível. Você conhece o forno da marca Rational? O Rational alemão? Conheço, maravilhoso. Mas aquela coisa que eu já falei para vocês, gente. Não adianta ter o melhor carro se a gente não sabe dirigir. Então, assim, não se fixem nisso, tá? Eu vou chamar o Santo Fermento. Gatos meus, ai que fofos. Oi, Santo Fermento, tudo bem? Como é que você Olá, se bom chama? dia. Bom dia. Eu me chamo Rose, tudo bem? Tudo bem, Rose? Onde é que você mora? Eu moro em Pouso Alegre, no sul de Minas. Pouso Alegre, sul de Minas. Me conta a sua dúvida. E é um tanto, não posso contar todos. Então, escolhe uma. Sim. Bom, uma dúvida que aconteceu comigo semana passada, que eu entrei nesse mundo do pão agora na pandemia, em março do ano passado aí. E o que acontece? Hoje eu faço os pães, alguns dão certo, alguns não dão. E semana passada eu estava fazendo. Então eu tinha 6 pães, que era o tradicional, um pão único. Então eu joguei todo ele para fazer uma massa só. Mas cada pão me saiu de um jeito. Como isso? Você está fazendo pão desde março, Sim, certo? Mas você está certo. fazendo pão como? Em casa? Em Na casa, mão? da E minha aí, cozinha para a e sua aí, mesa. olha só. 6 Ah. pães você fez como? De que pão? O pão, vamos dizer assim, o tradicional, tá, com fermento natural, né? Eu uso levain. E então era um pão assim, que era uma massa de 400 gramas de farinha para cada pão.
Então, eu fiz, né, a quantidade lá que eu iria usar para fazer os 6 pães. Então, joguei todos eles na maceira. Não é bem uma maceira, é uma batedeira que eu comprei. E tô batendo. Bati e tal. Até ali tudo bem. Deu uma massa boa. Eu levei para caixa, deixei fermentar. Fiz as dobras de 30 em 30 minutos. Depois deu o tempo. Ela ficou uma massa bonita. Pois foi, porcionei. Aí, quando eu fiz já assim a modelagem final, coloquei para não é nem banetão, é uns cestinhos que eu tenho, coloquei. Aí eu deixei mais um tempinho ali fora da geladeira, temperatura ambiente, uma meia hora mais ou menos, depois foi para a geladeira. No Aham. dia seguinte, quando eu fui assar, cada pão saiu de um jeito. Às vezes a massa que eu tirava da geladeira, um estava mais firminho, bonitinho. A outra já estava molenga. Sabe aquela E isso coisa assim? aqui, como Não é que é? tem. Tá toda a sua dúvida está respondida. Tá, né? Não tem. Zéon, Zéon, raios dominadores. Você precisa de De termômetro. um. Sim, outro dia É eu já vi isso. você falando, eu falei, eu preciso urgente de um desses. Porque eu tenho aquele de espeto, mas aquele trem não funciona, não, Não, peraí. corretamente. Quando eu falo isso aqui, pode ser o despeto também, tá? Não tem problema. Não, só para não causar uma sensação. Vamos pegar aqui meu termômetro. Acredita, eu tenho um termômetro de espeto que está aqui no meu saco da minha mudança. Da mudança. Meu termômetro está aqui. Então, Aham, assim, só para não. É porque esse aqui estava aqui em cima, tá? entendi. Então, o que que acontece? Pode isso aqui também, tá? Pode. Uhum. O que não pode é não ter. Quer dizer, até pode, mas aí vocês compram. Olha só, isso é a solução da sua dúvida. Você precisa usar o termômetro. Eu percebi que em nenhum momento você me falou nenhuma temperatura. Não. Eu não tenho hábito de medir temperatura. Mas isso, às vezes, acontece, um exemplo assim, eu estou fazendo a massa de um pão só. E ali na maceira, ela começa a desandar. Às vezes está tudo bem, daqui a pouco ela despedaça toda. Aí, nesse caso, também a temperatura? Esqueci seu nome, é Rose? É. Ai, que sorte, acertei, porque eu adoro inventar nome. Olha É. só, Rose, Ah, não fica mal se for sim ou não que eu vou te perguntar. Você tem filho? tem. Ai, que bom. Tem um Um filho, exemplo. tem um bebê de 4 patas, igual os seus. Então, seu filho já teve febre? Bastante. E você faz como? Você bota termômetro para Tem que saber? medir temperatura, né? Se você levasse ele num médico e ele fizesse assim, ó. Ah, eu acho que tá com febre. O que que você ia achar? Dá um soco na cara dele. Fala, como assim você acha? Pois é. Eu não posso fazer isso com vocês. Entendi. Entendeu? Eu juro que eu não penso isso, tá? Mas é que mãe é um bicho mais visceral. Eu Não também é? teria vontade de dar um soco no médico. Mas eu juro que em vocês eu não tenho, de verdade, de coração. Mas você vê Entendi. que você estava falando e eu fiquei assim, deixa ela falar mais, que ela vai falar. Aí você falou, ela vai falar. Ela não falou. Nossa, ela não falou nada. Vou ter que mostrar para ela. Aí eu mostrei o termômetro. E você de fato está falando para mim, eu não vejo as temperaturas, não tenho hábito. Pensa nos seus filhos e na febre. Precisa, Perfeito. tá? Precisa disso. Se você não tem como tomar um procedimento médico, de um remédio, ou de mandar esperar porque é virose, etc, etc. Se você de Uhum. fato não aferir a temperatura e souber. A Verdade. massa é assim também. É como um bebê, como uma criança. Ela tem sintomas, sinais e sintomas. Então, é exatamente isso. Você Uhum. precisa ver as temperaturas da sua massa. Mesmo na Perfeito. mão, na batedeira, na maceira que não é maceira, não importa. A massa Entendi. sempre vai ter temperatura. Tudo tem temperatura. Então, você precisa ver a temperatura dos seus ingredientes, ver a temperatura da sua massa enquanto está Ela fazendo. deve sempre estar, tipo, a quê? 24, 25? O que que você Depende da fala? massa que você está fazendo, certo? A gente tem Certo. vários estilos de massa. E a temperatura da sua massa, ela também vai determinar todo o resto do processo.
É lógico que se a gente pegar e numa massa, sem querer, passar de 29, ficar em 30, 31, você vai queimar a massa, né? Você vai estragar a rede de glúten dela. Então, Sim, você precisa saber a temperatura da sua massa, principalmente no equipamento, tá? E verdade. também, por quê? Porque a temperatura faz com que ela fermente mais devagar ou mais rápido. Então, É. você precisa saber isso, tá? Use o seu termômetro de espeto. Ele vai ser seu amigo. Depois você pode comprar o Zéon lá, o Raios Uhum, Dominadores. Raios entendi. Dominadores, você pode comprar. Não tem, é gostoso, todo mundo curte esse termômetro. É mais É, prático. Mas olha sim. só, não deixa de medir a temperatura, porque isso vai ser a chave para essa sua dúvida. Uhum, É perfeito. temperatura. Você precisa Temperatura. controlar as temperaturas em todas as etapas, tá bom? Uhum. Outra coisinha, eu asso meus pães nas panelas. E o meu forno é o forno de pedra refratária. Mas eu não consigo colocar ele direto na pedra porque eu morro de medo de queimar. Eu Mas não sei Rose, fazer isso. Rose, como assim? Rose, tu tá de maceira, forno refratário e tu tá fazendo pão em casa? Uhum. É verdade isso? Esse bilhete é verdade? Isso É tudo veio na, verdade. isso tudo veio na pandemia? Esses equipamentos Tudo tudo? veio na pandemia. Aham. Rose, a pedra já está pronta, já nasceu. Esse forno com pedra já nasceu para tu tacar os pães lá dentro direto. Não precisa de panela. Menina, então eu preciso de confiar. Mas e o vapor? Ele não tem vapor. Aí tu faz o vapor manual, não tem problema. Tem forno que não tem vapor, mas aí você vai fazer o vapor manual. O que que você precisa? Você precisa de método. A panela é um bom artifício para a gente dominar a temperatura de um forno caseiro. Uhum. Se você tem um forno já profissional, você vai ter que dominar esse forno. Eu conheço muita gente que não consegue fazer a transição. O que é a transição? Sair da panela de casa para um forno profissional. A pessoa não consegue. Ela fica assando com panela dentro do forno por medo. É o Medo, meu. pois é, medo. Medo está atrelado a erro. Ninguém quer errar. É uma bosta É. colocar, é verdade, é uma bosta colocar os pães no forno e dar tudo errado. Mas é necessário para você dominar esse forno, senão você não vai conseguir se livrar da panela. Quando eu Não, comprei o eu forno, saí e comprei mais panela, é porque não estava suficiente. ó, quando eu comprei meu forno profissional cabe 12 pães grandes de 1 quilo, mais de 1 quilo. Uhum. A primeira fornada não ficou boa, a segunda também não. Hoje em dia, se eu invento um sabor novo, pode ser que não Uhum. fique bom. É normal. O problema é que um profissional, eu não sei por quê, ele passa a sensação para a gente que ele nunca erra. É, Aí a gente tem a sensação é a visão que a gente tem. que no forno profissional a gente não vai errar. Pelo contrário, forno É, profissional é um forno novo. Se eu comprar outra marca de forno profissional, eu vou errar também, porque eu é. não conheço, faz parte do processo. É como se eu tivesse indo para um lugar que eu não sei o caminho. Então eu Uhum. preciso de novo aprender. Então Aprender. você precisa passar por esse processo dos erros, certo? Então, Certo. assim, para doer menos, faz menos pão. Até você acertar o forno. Uhum. Para você não botar tipo 6, 7 pães no forno e errar tudo. E errar todos. Faz menos. Vai cada vez que você bota um, você testa uma temperatura, testa uma coisa, e assim sucessivamente, porque o erro vai existir, tá? Sim. É uma parte bem. Tem gente que faz o quê para não errar? Contrata uma mentoria, contrata uma consultoria, que aí a pessoa vai e dá todo o caminho das pedras para a pessoa não errar. É certo ou errado fazer isso? Cara, se a pessoa tem dinheiro para pagar, é maravilhoso. Imagina só, não É. passar por nada disso que você está passando, vem alguém Claro. e fala para você, faz assim, assim, É assim, assim, assim assado, que sim. pronto, acabou. Só que, Perfeito, né? exato. Só que tem o outro caminho também, o caminho que vocês aprendem sozinhos, que também não é errado. Só que vai Uhum. ter paciência e Dem- vai ter que errar. Demora um pouco mais, né? Exatamente.
vai numa velocidade, exatamente o que você falou, mas faz parte. Uhum. Até o profissional, quando ele troca o forno, as coisas não funcionam como ele gostaria. Verdade absoluta, tá? Toda Oxe. pessoa que troca o forno erra. E se ela não erra, é porque ela não contou. Porque ela erra. Acredita em mim, certo? Olha, hoje Então, eu vou assar um pão. Direto. pode respirar aliviada, porque errar o pão, ele ficar feio, tudo, faz parte. E o processo de largar a panela é assim mesmo. É um processo que vocês caminham, ficam com medo. Por quê? Uhum. Porque fica dando um pão muito feio. Então, É, vida que segue, faz menos até você acertar. Certo? sim, certo. Tá bom? Ô, Nanda. Que cuida, porque, ó, vai lá no Padeiro Depressão, porque tem alguns Aham. pães bem feios que são meus, de quando meu forno estava novo, tá? Que aí você vai ver como que, ó, tá aqui, filha. Entendi. Tá bom? Entendi. Olha, estou aguardando o curso, hein? Esse eu vou entrar, se Deus quiser. O próximo. Ok, agora olha só, vale lembrar que o foco do meu curso é casa. Você vai Tá. aprender os fundamentos e você tem que extrapolar para os equipamentos. Eu não te prometo equipamentos, ok? Eu te Sim. prometo Ok. fundamentos, tá? É, mas ok, perfeito. Tá bom? Obrigada, Ai, viu, não. Rose? Perde o Eu medo que e vai. agradeço. E faz assim, faz 2 pães. Um você faz na Uhum. panela para você ficar feliz e dar certo. E o outro você faz de teste. Teste. É isso que eu Perfeito. recomendei para um aluno meu que estava com o mesmo sofrimento. Falei, meu filho, faz a metade do jeito que dá certo e a outra metade você testa. É, ué. Porque aí você não fica triste, tá Não bom? sofre menos. Ok. Tá? Bom dia Tá para bom. você. Tchau, tchau. Obrigada, Nanda. Bom dia, Nada. tudo de bom, Tchau. tá? Beijo, fica com Obrigada. Deus. Tchau, tchau. Viu, gente? Muito boa essa dúvida da Rose. Isso acontece de monte. Mas depois, aos poucos, vocês vão fazendo. Sabe por que que eu sei? Olha só. Aqui em casa tem um forno que, se eu assar sem panela, vão entrar 2 pães. E aí os alunos ficam tarados. Como é que eu faço? Como é que eu faço? Falo, gente, isso não é um problema meu. Isso é um problema de vocês. Vocês têm que fazer essa transição, certo? E a mesma coisa para o forno profissional, tá? Então façam as coisas com cuidado. Amanhã a gente tem uma outra aula. Quem não entrou aqui, na próxima fala, me chama, no próximo ferve. Amanhã é fogo no parquinho. Então, eu espero vocês amanhã, tá? E a gente vai se falando pelos stories, tá bom? Não consegui largar a panela. Chora não, Raquel, é um processo. Daqui a pouco você larga, tá bom? Vou salvar aqui nossa aula. Tchau, tchau.